posicionar em relação a isso, que é exatamente essa tentativa de dessacralizar, ou seja, tirar o sagrado. E qual é o elemento sagrado que está sendo defendido aqui? A vida. Então, a vida que é um privilégio, a vida que é um dom, a vida que é um presente de Deus. Nenhum de nós tem o poder de dar vida, nenhum de nós tem o direito de tirar a vida. A vida, como nós temos o texto referencial do livro de Gênesis, formou o homem do pó da terra, formou ali o ser humano e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então a vida foi dada por Deus, a vida é um presente de Deus para nós. E se a vida foi dada por Deus pelo ser humano por meio do seu sopro, quando ele, sobre aquele boneco inanimado que ele havia formado com as suas próprias mãos, ele vai soprar o fôlego de vida, tornando ele agora uma alma vivente, sendo ele agora, a partir desse ato divino, imagem e semelhança de Deus. Não é Deus, não é um semideus, não é um mini-deus, mas é imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, porque essa questão de sexo masculino e feminino diz respeito à nossa biologia, mas quando falamos sobre imagem e semelhança de Deus, falamos sobre a natureza espiritual que anima o nosso ser, porque o homem desprovido de alma e de espírito é só matéria e retorna ao pó. Mas quando o sopro divino está sobre nós, nós somos então imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, refletimos que somos da autoria do Todo-Poderoso. Refletimos a presença do Todo-Poderoso. Quando Ele habita em nós, como disse no Novo Testamento, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, somos purificados de nosso pecado e somos agora templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, sendo templo e morada, a presença de Deus está em nós. A presença do Todo-Poderoso está comigo e com você. Estando em nós, nos tornamos o alvo, nos tornamos o objetivo daquele que pretende se voltar contra Deus, o adversário, o inimigo, aquele que é chamado na Sagrada Escritura de Satã, ou Satanás, ou no grego diabolos, aquele que lança em rosto, o acusador. Então, o diabo, não podendo atacar Deus diretamente, a quem ele vai atacar? Ele vai atacar a imagem e semelhança de Deus. Esta lição desse trimestre é extraordinária. A Igreja de Cristo e o Império do Mal, conforme você já tem estudado aí as 4 lições, estamos estudando a 5ª agora. O Império do Mal é exatamente toda essa plataforma, todo esse sistema, todo esse mecanismo criado pelo adversário em oposição a Deus, como a própria imagem da capa nos reflete, a Torre de Babel. A Torre de Babel. Então você tem aí esse empreendimento realizado, construído por Nimrod, alguém que estava em oposição a Deus, e a partir desse referencial você tem as diversas ações do maligno se voltando sempre contra Deus, não podendo atingir diretamente Deus, voltando-se contra a sua imagem e semelhança. E aí entramos no tema de hoje, a dessacralização. Por quê? Porque é sagrado. E por que é sagrado? Porque é divino. É divino por quê? Porque foi dado por Deus, é o sopro de Deus em nós, a vida é o presente de Deus para nós, independentemente da situação na qual você esteja. Talvez você esteja passando por um período de sofrimento, de doença, de tristeza, mas saiba que o sopro divino foi o presente que somente o Todo-Poderoso poderia dar para você. E enquanto você tem o sopro divino em você, você tem a oportunidade de sentir a presença de Deus na situação em que você esteja, mesmo que você esteja passando por dificuldades aqui na terra, mas se você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, você é feito templo e morada, o Espírito Santo de Deus se manifesta dentro de você, e isso torna o inimigo extremamente revoltado, porque nós temos exatamente aquilo que ele perdeu. Quando ele deu as costas para Deus, na sua revolta, foi lançado lá de cima, como Jesus Cristo diz no Evangelho, eu via Satanás cair do céu como um raio. Então você tem a situação na qual ele perdeu isso que você tem. Ele perdeu a oportunidade que está sendo lhe dada, que está sendo lhe ofertada.
Então, quando olhamos para mim e para a sua vida, vemos que ela é sagrada, porque ela pertence a Deus. E se ela é sagrada, o que o inimigo vai fazer? Vai tentar dessacralizar, vai tentar dizer: não, o ser humano não é sagrado, o ser humano não tem origem em Deus, o ser humano não é imagem e semelhança de Deus, o ser humano é apenas um objeto, o ser humano é apenas um número, o ser humano é apenas um acidente da natureza. É aí quando eu peço para vocês, rapidamente, a gente não vai tomar muito tempo com isso. Quem está com a lição? Quem está com a lição? Está com a lição aí? Volta um pouquinho, dá uma marcha ré aí, só para a gente analisar algumas coisas importantes. Vai para a página 28, por favor. Vai para a página 28, porque aquilo que foi discutido aqui, a partir da página 28, é muito importante para o tema de hoje. Então eu não vou ler nada daqui, eu só vou citar, eu só vou usar como referência para aquilo que a gente está estudando hoje. Por quê? Como eu citei aqui já no começo da minha fala, né, a capa da revista, ela já é parte da lição. Então, a arte que eles colocam aqui tem a intenção de ensinar também. Então, quando você olha para a capa da revista, você vê essa torre, a referência é a Torre de Babel e a revolta contra Deus. Então, esse espírito de oposição a Deus, ele não é de ontem. Esse espírito de oposição a Deus, ele existe desde antes da criação da terra, quando ainda o adversário se opôs a Deus, se voltou contra Deus e foi de lá lançado. Então, vindo posteriormente a criação, tá certo, da terra e dos céus, e vindo também a constituição do ser humano, a criação do Éden, quando Deus vai lá e planta um jardim, coloca o homem para cuidar do jardim, o inimigo começa a interagir ali com a humanidade através de Eva, construindo toda uma argumentação ali para engodá-la, para envolvê-la, para enganá-la, conduzindo não somente ela ao erro, mas também Adão. Então a mulher toma do fruto que Deus havia proibido, dá ao seu marido, ambos caem naquele erro, naquele pecado. Deus traz sentença sobre o homem, sobre a mulher, mas Deus também traz aquilo que é chamado na teologia de proto-evangelho. O que é proto-evangelho? É um evangelho antes do evangelho, é um evangelho anterior. Quando Deus diz no Éden: da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Ali o próprio Deus pregou, o próprio Deus profetizou, o próprio Deus trouxe a promessa diante da qual todos os personagens do Antigo Testamento vão viver aguardando por ela, aguardando por aquele que seria a semente da mulher, ou seja, que viria da mulher, daquela que caiu em pecado, mas que vindo dela esmagaria a cabeça do adversário, pisaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. E aí diversos nomes foram surgindo ao longo da história, se levantaram e caíram, se levantaram e caíram, até que, como Paulo diz, na plenitude dos tempos, veio aquele que foi profetizado em Isaías, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será chamado Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte. O principado estaria sobre os seus ombros, até que o dia que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela foi a escolhida dentre as mulheres para ser a serva de Deus, que seria privilegiada com esta ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que ia gerar no ventre dela alguém que Paulo chama de segundo Adão. Jesus é chamado de segundo Adão, porque o primeiro Adão foi criado por Deus no Éden sem pecado, e ele esteve diante da situação na qual teve que fazer uma escolha, e infelizmente ele cedeu ao desejo, cedeu à tentação, caiu. E Paulo diz: no primeiro Adão todos caímos, porque todos que vamos nascendo desde a descendência de Adão, nascemos já em pecado, como Davi diz no Salmo: em pecado me gerou minha mãe. Porque seus pais, os pais de seus pais, o pai de seus pais, recuando até Adão, participam da mesma natureza caída, da mesma natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo de Deus, na plenitude dos tempos, o texto que foi lido aqui, está certo, na introdução, na leitura em classe, diz que o anjo Gabriel anunciou que o Espírito Santo de Deus, aquilo que será gerado no seu ventre, será obra e ação do Espírito Santo de Deus. Então, não é da vontade da carne, não é da vontade do varão, não é da conjunção carnal. O Senhor Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Por isso que Paulo diz: é o segundo Adão.
O primeiro Adão foi feito pela própria mão de Deus no Éden. O segundo Adão foi feito pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. E ali você tem a união perfeita, tá certo? O Logos divino pré-encarnado, porque Jesus é eterno, porque Jesus é Deus. João diz isso no Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Jesus é eterno. Jesus, o Pai e o Espírito Santo, a triunidade divina. Então o Verbo divino deixou a sua glória, não a sua deidade, desceu, como Paulo diz lá em Filipenses, encarnou, tá certo? Humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e aí desceu até nós e nasceu, tá certo? Por meio da obra do Espírito Santo, no ventre de Maria. Então você tem ali a maior demonstração da sacralidade da vida, porque a vida é o presente de Deus, porque a vida é a ação de Deus, porque a vida é a palavra, o poder de Deus agindo entre nós. Então, o que o diabo pretende? Qual é a sua intenção? Qual é a sua ação? Desacralizar, tirar o sagrado, tirar exatamente esse elemento de importância, destruir este valor, destruir, tá certo? Esta importância que tem esse ato divino. E ele fez isso ao longo da história e continua fazendo. Desde o começo da história, como eu indiquei aqui, tá certo? Com a Torre de Babel, passando pelo período que foi estudado na lição passada, que foi muito importante esse estudo que foi feito aqui, e chegando até nós, com os movimentos que temos visto na sociedade de hoje. A igreja de hoje, ela está cercada, como diz lá em Hebreus, por uma grande nuvem de testemunhas. Você tem tanto testemunhas daqueles que são os heróis da fé, que já partiram para Cristo, deixaram seu exemplo, como você tem também uma grande nuvem de acusadores, de pessoas que estão tentando fazer com que a gente abandone a verdade do Evangelho, tentando nos coagir a modificar a Sagrada Escritura, como teve um grande líder aí que pediu esses dias, que a Bíblia precisa ser atualizada, porque a Bíblia é muito arcaica, ela é muito antiga. Só que ele se esquece que a Bíblia, ela é Theopneustos, ela é soprada por Deus, é a revelação primordial de Deus para a humanidade. Então o Deus que é infinito, Deus que é perfeito, Deus que é eterno, Deus que não erra, foi o Deus que inspirou todos os autores da Sagrada Escritura. Por isso que a Sagrada Escritura, como Jesus Cristo disse, não cai um jota ou um tio sem que tudo se cumpra, porque ela é revelação do próprio Deus. Assim ela não pode ser alterada, não pode ser tocada, tá certo? Então, olhando para aquilo que foi analisado aqui na lição passada, no tópico 2, vejam, a revolução do pensamento humano. Aí ele falou na página 29 sobre humanismo, tá? Ele falou ainda na página 29 sobre iluminismo e pós-modernismo, tá? E ele tinha falado também sobre a idolatria da autoimagem, tipos de autoidolatria, na página 30, a idolatria sexual também, na página 30. Quando vocês estudaram acerca disso aqui, acerca desses trechos aqui, que foram fundamentais para o nosso entendimento, ainda na página 28, ele fala insensatez humana e culto à criatura. Quando ele fala acerca desses movimentos aqui, ele está nos indicando certas transformações pelas quais a sociedade vem passando e que vem fazendo com que a sociedade se afaste cada vez mais do referencial da palavra de Deus, se afaste cada vez mais do referencial bíblico, despreze cada vez mais o contato com Deus, dando as costas a Ele, mostrando diante da palavra de Deus desprezo e mostrando diante do próprio Deus total ignorância. Então você vê essas transformações que vêm acontecendo, que vêm sendo expressões por meio do qual o inimigo vem atacando a igreja, por meio do qual o inimigo vem atacando a Sagrada Escritura. Então ele deu para nós aqui um resumo acerca desses movimentos de transformação da sociedade. Então basicamente, o que ele falou aqui nessas páginas, já indo para a nossa lição de hoje, número 5, ele falou sobre renascimento. E o que é esse tal desse renascimento? Porque isso aqui vai ser útil para nós na aula de hoje. Veja, durante muito tempo o cristianismo cresceu, se expandiu. Depois ele começou a se associar ao Estado e ele começou a ser dominante na Europa. Então você tinha aí época, tá certo, da Idade Média, tá certo, com a queda do Império Romano, né, lá no ano 400 ainda,
crescendo, aí chegando até 1600, quando vai ter a reforma protestante. Você tem um período de crescimento do poderio da igreja. A igreja, devido a ter se associado com a política, ela se prostituiu, a igreja católica apostólica romana, aderindo a muitas culturas pagãs, aderindo a muitos costumes do paganismo romano, não somente romano, mas dos povos que ela catequizou. Então, infelizmente, ela aderiu a muito daquilo que ela deveria ter condenado, a que ela deveria ter combatido. Ela trouxe para dentro, para poder conquistar esses povos. Então, muitos dos costumes que você vê até hoje sendo praticados, acender vela, fazer procissão. Procissão era uma liturgia do culto pagão de Roma, que eles faziam procissão com a imagem dos deuses, e a igreja católica incorporou para dentro dela. Então, devido a esta prostituição da igreja com estes elementos do paganismo, você tem, a igreja vai se afastando da pureza da Sagrada Escritura. A igreja vai cada vez mais se distanciando da pureza da Sagrada Escritura. Então, o que você precisa? Vai chegar a época em que vai ser necessária a reforma, lá em 1600, quando você tem primeiro os pré-reformadores, algumas pessoas que já começam a tentar pregar a Sagrada Escritura sem os desvios, sem as heresias, chegando até Lutero, tá certo? Quando Lutero vai lá e pregou na porta da igreja 95 teses, convocando para um debate. Só que a igreja católica não gosta daquela ideia, decide mandar Lutero calar a boca, o Papa manda lá uma bula, ele rasga a bula, joga no fogo e ali está feita a reforma, se separou de vez. A Alemanha apoiou Lutero, alguns dos príncipes da Alemanha apoiaram Lutero, e surgiu essa igreja que agora vive fundamentada no sola Escritura, solos Cristos, soli Deo Glória, baseada somente na Sagrada Escritura. Então você tem uma igreja que está buscando retornar para o centro da Sagrada Escritura. Mas junto com a reforma, você tem outros movimentos que aconteceram na sociedade. É onde ele comentou aqui, ele apontou aqui. Você tem renascimento. O que é o renascimento? É quando na Europa, antes da reforma, muitos intelectuais, muitas academias, muitas universidades começaram a querer pesquisar os ensinadores, os filósofos, os conteúdos que haviam pré-católico, ou seja, tudo aquilo que a igreja católica havia substituído. Platão, Sócrates, Aristóteles, os antigos filósofos pré-socráticos, as escolas epicuristas, estoicas, os antigos ensinadores, os antigos filósofos, eles queriam resgatar isso aí. Então o primeiro movimento foi renascimento, buscar esse conhecimento antes do catolicismo. Um outro movimento que teve, humanismo. Pronto, o que é o humanismo? O humanismo coloca o homem, ou seja, o ser humano, no centro dos interesses. É o antropocentrismo. Antropo é humano em grego, centrismo é porque o homem é o centro. Ele diz, o antropocentrismo diz: o homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são e das que não são para as que não são. Aquilo que é do interesse do homem é verdade, aquilo que não é do interesse do homem é mentira. Então tudo aquilo que limita o homem, por exemplo, a Sagrada Escritura diz, tá certo? Não matarás. Mas as pessoas têm um instinto violento, elas gostam de ver sangue, elas gostam de ver morte. Então o que elas falam? Elas ignoram a Escritura e seguem seus desejos. Então você tem aí o antropocentrismo, o humanismo, colocando o homem no centro de todas as coisas. A Sagrada Escritura condena a prostituição, condena o adultério, condena lascívia, tá certo? Condena comportamentos pornográficos. O que o antropocentrismo diz? Não nos interessa. Por quê? Porque nós temos esses desejos e temos que dar vazão a eles. Temos que viver em conformidade com nossos desejos. Então você tem alguns movimentos, renascimento, humanismo, e depois ele fala do iluminismo. O que é o iluminismo? Depois que os caras começaram a pesquisar, os autores antigos, depois que eles começaram a supervalorizar os seus próprios interesses, deixando de lado a Sagrada Escritura e combatendo até a igreja da época, eles começaram a entender que eles são a própria luz para o seu caminho e não a Sagrada Escritura. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para o meu caminho. É isso que a Sagrada Escritura nos aponta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus nos ilumina com relação a decisões
que são tomadas para hoje, porque ela é lâmpada para os pés, para o lugar onde eu vou pisar, mas ela também é luz para o caminho, para os projetos de longo prazo. Então você tem na Sagrada Escritura orientação para você viver no centro da vontade de Deus, viver conforme a vontade de Deus. Mas o que as pessoas da época começaram a adotar? Já tinham adotado o Renascimento, já tinham adotado o humanismo, que é o antropocentrismo, é o homem no centro. Agora eles começam uma tendência chamada iluminismo. E o iluminismo é as grandes mentes que agora estão com cada vez mais coragem de se levantar contra a igreja, porque a igreja vai perdendo força. A igreja católica antes ela jogava na fogueira. Uma pessoa pregava contra ela, Galileu Galilei falou lá que não é a terra que é o centro, é na verdade o sol e as coisas giram em torno. Pronto, a igreja católica já mandou ele se retratar. Se ele não se retratasse, seria jogado na fogueira, ou seria preso, ou seria exilado para algum lugar. Então a igreja mandava sobre todas as situações, e muitas das vezes fazia coisas erradas, completamente equivocadas, mas eles tinham poder na mão deles. Quando eles vão perdendo esse poder, os caras vão tendo coragem, e com essa coragem que eles tomam, muitos deles são pessoas da reforma protestante. Vão tendo coragem para quê? Para pregar a Bíblia, para pregar o Evangelho, para traduzir a Bíblia, que antes a igreja não deixava nem traduzir as Bíblias, era tudo em latim, porque eles queriam manter o controle sobre tudo. Então somente pessoas especializadas no latim liam a Bíblia. Se uma Bíblia fosse traduzida para o inglês, para o alemão, para o espanhol, para o português, para o francês, as pessoas eram perseguidas, eram condenadas, eram mortas, porque a igreja queria deter todo o poder sobre a Bíblia Sagrada e sobre a vida das pessoas, mantendo as pessoas cativas pelo medo. E quando a reforma veio e venceu essa barreira, começaram a traduzir as Bíblias. Então, por um lado, você tem a reforma protestante pregando livremente, mas por outro lado, você tem a liberdade que foi ganha também pelos filósofos, pelos sábios, pelos entendidos, por pessoas que não estavam submetidas à Sagrada Escritura. E o que eles começaram a alimentar? O iluminismo. Com o iluminismo veio, por exemplo, o racionalismo e o empirismo. O que é o racionalismo? Somente aquilo que a razão humana pode conceber é verdade. Então, se você falar de algo que é sobrenatural, como é que eu vou explicar um milagre? Como é que eu vou explicar um morto ressuscitar? Como é que eu vou explicar para uma pessoa racionalmente, cientificamente, um leproso ser curado, um cego voltar a enxergar, um cego de nascença voltar a enxergar? Ou seja, isso é sobrenatural, isso está além, tá certo, da alçada da natureza humana. Então o racionalismo diz, isso na verdade é mito, isso na verdade é fábula, isso é invenção da religião. Então você tem o racionalismo, você tem o empirismo. O empirismo é o quê? Tudo aquilo que é aceito como verídico tem que ser comprovado cientificamente, tem que ser comprovado por meio de algum método de pesquisa científica. Se eu consigo provar isso laboratoriamente, se eu consigo provar isso por meio de um teste, e a outra pessoa fazendo o mesmo teste em outro lugar, em outra época, chega ao mesmo resultado, então isso é verdade. Só que quando você coloca que somente aquilo que é testado em laboratório é verdade, você está limitando muito o campo de possibilidades. Por quê? Porque o sobrenatural não consegue ser comprovado pelo empírico. Não porque o sobrenatural seja falho, mas porque o empírico é limitado. O empírico diz respeito à natureza. Por exemplo, eu pego esse copo aqui, ó. Se eu diluir ele no laboratório, eu digo todos os elementos que são constituintes dele. Ah, tem tanto de petróleo, tem tanto disso, daquilo, por aí vai. Eu pego toda a tabela periódica, está ali, ó, a tabela lá da ciência, e falo, ó, está aqui os elementos, ó. Os elementos são esses aqui, são isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e tal. Então, eu consigo qualificar ele dentro de uma análise empírica. Por quê? Porque esta é a alçada da ciência, aquilo que é a natureza. Só que, e aquilo que está fora da natureza? E quem está fora da natureza? Aquele que criou a natureza, aquele que criou todas as coisas. Deus, Ele é um ser, Ele é todo poderoso, Ele é eterno, e Ele é fora da natureza. A natureza é um objeto que Deus criou, e Deus existia antes dela e está fora dela. Então como é que uma pulga, que é um ser humano, dentro de um planetinha que é um menor, um dos menores da galáxia que é uma das menores da Via Láctea que é uma das menores
tá certo? Do universo no qual nós estamos, como é que esse ser humano quer impor a Deus uma prova por meio da qual Deus seja comprovado através do seu método? O profeta disse: a terra é como uma poeira no fundo de um balde diante de Deus. A terra é o escabelo dos pés de Deus. Então, quando Deus não é comprovado pela ciência, não é uma falha de Deus, é uma falha da ciência. A ciência não tem elementos para analisar Deus, porque Deus está fora da sua alçada, está fora da sua possibilidade, está fora dos seus mecanismos de análise. Então, quando a gente começa a ver a sociedade entrar nessa tendência, o que eles vão fazer? A teologia está pregando, os reformadores estão pregando, estão ensinando, estão traduzindo a Bíblia, mas na academia, na universidade, mas nos grandes centros de pesquisa, nos grandes centros de conhecimento, está começando a desenvolver essas mentes que estão desprezando, estão se voltando contra Deus, estão se voltando contra a Sagrada Escritura, estão se voltando contra a revelação da palavra de Deus. Então tudo isso vai criar uma geração de pessoas que cada vez mais vão desprezar. Aí surge o ceticismo, por exemplo. O que é o ceticismo? O ceticismo é quando a pessoa diz: olha, eu não tenho como conhecer a Deus pelos mecanismos da ciência, mas eu não tenho como provar que Deus não exista. Então o que eu faço em relação a Deus? Não sei se ele existe ou não existe. Eu vou seguir na minha vida como se Deus não existisse. Essa é a religião do filósofo. O filósofo tem uma religião chamada deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é o seguinte: o filósofo diz: olha, deve existir um Deus. Por quê? Porque tudo que foi criado precisa de um Criador. Então, esse Deus que deve existir, eu não tenho como provar, mas ele deve existir. Ele criou tudo isso aqui como um relógio, deu corda e deixou rolar, e deixou seguir. E está lá vivendo no lugar dele, e a gente vai vivendo aqui como se Deus existisse. Então isso chama-se deísmo, essa é a religião do filósofo. Você vê muitos filósofos que não são ateus, que eles até falam que Deus existe, ou alguma coisa assim, mas você não vê muitos desses filósofos se submeter a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por isso que ninguém será salvo por conhecimento humano, todos são salvos por meio da graça em Cristo Jesus. Paulo disse: para nos apresentar a Cristo como escravos para a salvação, para não sermos escravos do pecado para a morte. Por isso que ninguém é salvo por conhecimento, ninguém é salvo por ciência, ninguém é salvo por teologia. As pessoas são salvas por se submeter a Cristo como seu Salvador. Mas você tem então um crescimento cada vez maior dessa atitude, essa forma de se comportar em relação a Deus, essa forma de se comportar em relação à Sagrada Escritura, em relação àquilo que é sagrado, conforme apontado pela Bíblia Sagrada, tá? Então surge o ceticismo e surge o chamado existencialismo. O existencialismo vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, quando você tem todas aquelas mortes, toda aquela situação. Muitos dos filósofos da época começaram a construir o conceito de que, na verdade, nós somos um mero acidente da natureza, que a vida não tem um significado, a vida não tem um propósito, a vida não tem um para quê, não tem um porquê. Nós somos simplesmente seres que surgiram ao acaso e precisam inventar o seu próprio propósito, precisam seguir a vida inventando um porquê, um para que viver. Então você tem Jean-Paul Sartre, você tem Derrida, você tem alguns filósofos da época que alimentavam esta filosofia chamada existencialismo, na qual a pessoa diz: nós apenas existimos, mas nós não fomos criados por um Deus, não existe Deus. E aí vão surgir outras mentalidades, outros filósofos que vão trazer outras perspectivas. Por exemplo, surge no campo da biologia um homem que, saindo da Inglaterra, fez uma grande viagem pelo mundo, vindo parar aqui na costa da América do Sul, na ilha de Galápagos, estudando lá os seres, né, que havia lá, os animais que havia naquela fauna. Chamava-se Charles Darwin. Charles Darwin, analisando essas diversas espécies que ele analisou ao longo da viagem, em diferentes lugares. Então ele estudava tartarugas não sei aonde, aí estudou tartarugas em outro lugar, aí chegou na ilha de Galápagos, estudou as tartarugas lá, tem lá algumas tartarugas gigantes. Ele começou a trabalhar em cima desses dados que ele colheu
em cima de algumas teorias que ele estava construindo, e ele chega a uma conclusão. Ele desenvolve a ideia da evolução natural das espécies. Evolução natural das espécies. Através dessa evolução natural das espécies, o que ele vai afirmar? Que as coisas surgiram não por causa de uma criação de Deus, elas surgiram naturalmente, o que é chamado de randomicamente. O que é randomicamente? Surgiram espontaneamente. Então, em cima dessa tese de Darwin, do evolucionismo e da seleção natural, que é a sobrevivência do mais forte, aquele que está mais adaptado ao meio sobrevive e elimina os demais, que são extintos. Ele vai trabalhar em cima dessas ideias no campo da biologia, mas algumas pessoas vão tomar essas ideias da biologia e vão aplicar em outros campos, que é onde você vai ver o desenvolvimento, por exemplo, em outros campos da ciência, por exemplo, a física, tá certo? Vai elaborar a tese, tá certo? De que o universo, ele surgiu a partir de uma explosão que não foi orientada por qualquer inteligência superior, por qualquer ser superior, mas uma explosão da matéria, que eles chamam de singularidade. Essa matéria, essa singularidade tendo explodido e estando em expansão, da expansão dela vão surgir todas as coisas que atualmente existem. Por exemplo, a Terra. Por exemplo, os primeiros seres. Aí na Terra, com os primeiros seres, Darwin vai dizer: olha, surgiu a vida por si mesma, sem ninguém ter criado. Surgiu lá um ser unicelular, boiando na água. Desse ser, ele vai se desenvolver e ele vai sair da água e vai para a Terra. E na Terra, ele vai se subdividir em seres diferentes e vai virar diversos tipos de seres que a gente vê hoje. Tanto que a borboleta, o jacaré, o leopardo, o ser humano, a barata, todos eles vieram do mesmo ser, de um único ser que surgiu por si mesmo, sozinho, randomicamente, sem orientação, tá? Então essa é a defesa básica. Claro que eles vão colocar um monte de argumentação em cima disso, né? Mas essa é a defesa básica. Aí eu pergunto para você: dá para a gente levar a sério esse tipo de teorização? Dá para a gente levar a sério esse tipo de proposta? Se eu pegar hoje uma dinamite e eu for num ferro velho, onde você tem lá uma montanha de coisas que foram jogadas fora, computador velho, sapato, um monte de coisa deteriorada, se eu colocar uma dinamite lá dentro e explodir, será que vai sair um carro zero? Será que vai sair um Samsung Galaxy A05? Será que vai sair um notebook, tá certo? Da Apple, tá certo? De última geração? Se eu acho absurdo de uma explosão não orientada surgir esses objetos, quanto mais a vida. Você sabe o que é preciso para ter uma célula funcionando? Eu não vou entrar nessa área porque eu não sou biólogo, mas se você pegar a estrutura básica da célula, núcleo, citoplasma, né, todas as membranas que existem lá dentro, todas as enzimas, tá certo? Todos os mecanismos que existem ali dentro, para que uma célula só exista, todos aqueles mecanismos têm que existir simultaneamente, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. E além, mesmo que eles existam e estejam largados em algum lugar, alguém tem que dar o start, alguém tem que dar a primeira respiração, alguém tem que dar a primeira energia para que aquilo funcione. Então, por mais que eles teorizem para tentar tirar Deus da jogada, no final das contas a conclusão é a mesma. Não existe condições de entendermos a vida sem o Criador da vida. Da mesma forma como não tem como entender um relógio sem um relojoeiro, não tem como entender um livro sem uma editora, não tem como entender uma construção sem aqueles que trabalharam nela. Assim também em relação à vida. A vida é sagrada porque a vida é o maior testemunho de que existe um Criador. Então eu e você somos o maior testemunho de que existe Deus. Se nós existimos, se nós estamos aqui, é porque um dia um Criador nos criou e deu fôlego de vida para que nós viemos a existir, tá certo? Deixa eu controlar o tempo aqui para não perder. E aí a gente chega à situação: por que estão buscando uma dessacralização da vida? Porque não aceitam ao Criador, porque deram as costas ao Criador. Você vê isso no texto de Romanos: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Na sua pretensa sabedoria e na sua arrogância,
eles não aceitam dar glória a Deus, eles não aceitam reconhecer a Deus, eles não aceitam se submeter à palavra de Deus. E para que eles se vejam independentes de Deus, eles criam qualquer teoria que for, para sempre negar que Deus tenha participado de qualquer coisa. Não, a terra surgiu de uma explosão, o homem surgiu aleatoriamente, o homem não foi criado por Deus, Deus não existe, Deus não pode ser provado pelos mecanismos da ciência, sempre criando pretextos para dar as costas para Deus e andar conforme sua própria carne, e andar conforme suas próprias ideias, tá certo? Então é isso que a gente tem visto se desenvolver ao longo da história, que a gente tem visto se desenvolver ao longo da sociedade. E quando a gente chega nessa situação aqui, é fruto disso. E aí tem outra que eu vou compartilhar com vocês, que vai piorar um pouco mais a situação ainda, que é algo que está muito relacionado ao nosso contexto aqui do Brasil. Você tem, ao longo desses desenvolvimentos, muitos desses pensadores que começam a elaborar propostas sempre colocando Deus fora, sempre dando as costas para Deus. Dentre eles surgiu um no campo da economia, e ele entendia que poderia teorizar toda uma revolução da sociedade, trazendo uma transformação sobre todas as estruturas. O nome desse cara era Karl Marx, e ele tinha um amigo chamado Friedrich Engels. O Karl Marx, ele era subsidiado pelo Engels, quem tinha o dinheiro era Engels, e ambos trabalharam, o Karl Marx principalmente na economia, e o Engels mais para o lado da sociologia. O Friedrich Engels escreveu um livro chamado Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado. O que ele diz nesse livro? O capitalismo, o qual eles pretendem derrubar para implantar o comunismo, tá certo? Ele pretende que o comunismo venha a ascender e que os meios de produção sejam agora não dominados por uma elite de capitalistas que tem o dinheiro, mas que sejam socializados, que as pessoas meio que tenham poder sobre os meios de produção. E aí tudo seria utopicamente repartido por igual. Então essa é a grande utopia comunista, um mundo totalmente igualitário, que nunca foi alcançado, mas que no rastro de tentar alcançar isso, vai deixando muitas mortes e muita destruição, porque todo país que adota o comunismo torna-se uma ditadura, e uma ditadura sanguinária, que mata seus cidadãos de uma forma cruel. Então você tem, por exemplo, Karl Marx tentando teorizar no campo da economia, e Engels no campo da sociedade. Ele disse: quem é que sustenta a sociedade que hoje está constituída? Família, propriedade privada e Estado. Pronto, é isso que a gente tem que atacar. A família. Como é que a família é constituída no mundo ocidental no qual nós vivemos? O que eles chamam de cultura judaico-cristã. O que é cultura judaico-cristã? É o que a gente chama de Sagrada Escritura. Antigo Testamento, principalmente cultura judaica, né? Vindo do mundo judaísmo. Novo Testamento, cristianismo. Eles chamam isso de cultura judaico-cristã. Então eles dizem: olha, para destruir o modelo de família que existe na atualidade, que é o que sustenta esse mundo capitalista que a gente quer derrubar, nós temos que atacar o quê? A família. Como é que a gente vai atacar a família? Aí eles têm várias propostas. Atacar os relacionamentos, dizer que todo casamento é uma forma de imposição do homem sobre a mulher, que eles chamam de patriarcado masculino. Atacar a criação dos filhos. Os filhos não podem ser criados pelas famílias, tem que ser criados pelo Estado. E atacar o que? A sacracidade da vida. Dizer, na verdade, o homem não é sagrado. O homem não foi criado por Deus, porque Deus não existe. Eles são ateus, eles são materialistas. Aí eles dizem: não, o homem é somente fruto aleatório da natureza. O homem é somente um organismo criado pela natureza. E se a pessoa não estiver contente com ele, pode eliminá-lo facilmente. Por isso que dentro dessa ideologia, dentro desse mesmo pensamento, muitas das vezes servindo até como idiotas úteis, como massa de manobra, muitas pessoas começam a adotar certos slogans, certas bandeiras, certas ideias, que ela nem sabe a origem, mas que ela pensa que está beneficiando ela, e ela começa a adotar isso para si. Por exemplo, alguém grita: meu corpo, minhas regras. O que ele quer dizer com isso? Elas querem dizer com isso: meu corpo, minhas regras. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Tudo bem, a gente pode até concordar que o seu corpo, você quer raspar o cabelo, você quer cortar a unha, você quer arrancar o dedo, você quer arrancar um dente,
Problema seu, é o seu corpo. Só que tem um problema: a criança que está no ventre daquela que grita meu corpo, minhas regras, não é o corpo dela, é outro corpo, é o cromossomo dela com o cromossomo de um homem, que se juntaram, e por mais que eles inventem diversos gêneros na atualidade, só é gerado vida humana com a conjunção carnal de um homem e de uma mulher. Pode inventar 1000 gêneros, pode inventar o que quiser inventar, para nascer um ser humano tem que juntar um homem com uma mulher, nem que seja inseminação artificial, não interessa, a base é essa, a verdade é essa. Você pode inventar a fantasia que você quiser, você não pode inventar fatos. Os fatos são aqueles da realidade, e a realidade é: junta-se um homem com uma mulher, e aí você tem o cromossomo dele e o cromossomo dela. Quando eles se juntam, no zigoto, quando você não tem ainda uma forma humana, mas é apenas uma massa, aquela massa de carne e sangue que está no ventre dela, tem cromossomo dela e cromossomo dele, 23 cromossomos dela, 23 cromossomos dele, tornando-se agora um novo ser, tanto que tem tipo sanguíneo, muitas das vezes, diferente do tipo sanguíneo da própria mãe, é independente da mãe, tanto que ele será envolvido no útero com uma proteção, para que os anticorpos da mãe não o ataquem. Então você tem ali o que? Um outro ser. Então essa ideia de meu corpo, minhas regras, não vale como argumento para você justificar isso aqui. Você justificar o que? O aborto. Por que o aborto é defendido por essas pessoas? Por causa de tudo aquilo que eu falei para vocês, todo aquele movimento de supervalorização do homem, o homem no centro de todas as coisas, tá certo? O desprezo pela palavra de Deus, a supervalorização da racionalidade humana, a supervalorização dos mecanismos científicos, tentando limitar Deus à ciência, sendo que Deus não cabe dentro da ciência, Deus está além dela. Então ele despreza a Deus, rejeita a Deus, tira a Deus de todo tipo de concepção. Por quê? Porque eles querem viver pautados somente por aquilo que é dos seus interesses. Então quando a gente olha para isso, a gente entende: é o homem vivendo conforme suas próprias concupiscências, e a igreja não pode se dobrar a isso, a igreja não pode se submeter a isso, a igreja precisa se manter firme na afirmação da verdade em Cristo Jesus. Veja os pontos aqui, que ele vai discutir, a introdução. Deus é o autor supremo da vida, Gênesis 2:7, por isso as escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno, conforme Salmo 139, 13 a 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno, no ventre materno. Então, quando você tem essa base aqui sobre a qual a gente está trabalhando, a gente tem, primeiro, todo o desvio pelo qual a humanidade já vem caminhando, chegando até a atualidade naquilo que a gente tem observado. Quando o homem ele pensa que ele pode desprezar totalmente a Deus e a sua palavra e fazer as coisas como ele bem entender, e fazer as coisas como bem interessar. Inclusive, há um tempo atrás, por influência também daquilo que Charles Darwin estava ensinando, a evolução das espécies, seleção natural, origem randômica, dizendo que as coisas surgiram por si mesmas, que Deus não existe, que tudo foi desenvolvendo aleatoriamente. Dentro dessa ideia, alguns cientistas da época desenvolveram aquilo que foi chamado na época de eugenia. Eugenia, o que era a eugenia? A eugenia era uma proposta de você criar seres humanos evoluídos. Como? Selecionando cientificamente as pessoas que deveriam ser excluídas. Baseados em quê? Na ideia de Darwin. Seleção natural. O mais forte sobrevive, o mais adaptado, o líder, e os outros têm que ser eliminados, para que ele seja as pessoas qualificadas. Só te dar uma ideia, parte dessa ideia que foi construída através dessas ideias de Darwin, foram aproveitadas por um grupo político da Alemanha chamado nazismo. O nazismo tomou parte dessas ideias e aplicou sobre a sociedade, dizendo:
vamos eliminar os judeus, vamos eliminar os negros, vamos eliminar os homossexuais, vamos eliminar os deficientes e vamos ficar com a sociedade ariana perfeita. Então Hitler foi lá e lançou essas pessoas em campos de concentração, em fornos, fez uma mortandade terrível, baseada em quê? Nesse tipo de ideia, baseado nesse tipo de conceito, nesse tipo de concepção. Então você vê o resultado nocivo que isso traz, que isso causa, sendo que a Sagrada Escritura diz: toda a vida é sagrada, toda a vida a mim pertence, diz o Senhor. Então se as pessoas caminhassem, subordinassem a Sagrada Escritura, elas teriam respeito pela vida. Mas quando elas dão as costas para Deus, quando elas dão as costas para a Bíblia Sagrada, elas viram monstros, elas viram pessoas desfiguradas, pessoas que vão cada vez mais se afastando da imagem e semelhança de Deus, tá certo? Então quando a gente olha para essa situação aqui e para essas ideias que começaram a circular, a eugenia diz: vamos selecionar. O que eles começaram a fazer? Pessoas que tinham doenças, pessoas que tinham parentes envolvidos com alcoolismo, com drogas, que foram presos, eles esterilizaram essas pessoas. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos. Então eles começaram todo um processo. Muito disso que foi feito na surdina, foi feito sem as pessoas saberem. Então eles chamavam a pessoa para consultas médicas, planejamento familiar. Nesse planejamento familiar, eles faziam análise das pessoas: quem deve ter filho e quem não deve ter filho. Pessoas negras? Não. Pessoas deficientes? Não. Pessoas pobres? Não. O que eles faziam? Esterilizavam. Muitas pessoas foram agredidas, muitas pessoas foram prejudicadas terrivelmente, tiveram a sua oportunidade de gerar filhos roubada por essas pessoas que queriam ser os planejadores da sociedade, criar a sociedade perfeita. E o resultado de todo o trabalho da eugenia foi o quê? Uma proliferação absurda de pessoas com deficiências. Por quê? Porque a vida não pertence a eles, a vida não pertence à ciência. Quando eles tentaram tomar mão disso e fazer da maneira deles, Deus permitiu que eles tomassem uma dura, uma terrível lição. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu nos Estados Unidos, e houve uma proliferação naquelas famílias mais engajadas nesse processo de eugenia. Havia uma proliferação de pessoas com diversos tipos de deficiências, e aí isso foi sendo modificado ao longo da história, e aí hoje apresenta-se só como planejamento familiar, mas não com aquela violência daquela época, mas não com aquele autoritarismo daquela época. Mas você tem, ao longo da história, muitas dessas situações, muitos desses momentos em que o ser humano tentou ser Deus, porque é isso que eles queriam fazer. Eles queriam se colocar no lugar de Deus e tentar planejar o mundo conforme eles, tentar planejar o mundo conforme as suas ideias. E quando assim tentaram, fracassaram terrivelmente. Então, olhando para isso, você vê, concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. Quando o anjo Gabriel vem até Maria e faz aquele anúncio, o que esse texto da Sagrada Escritura nos diz? Esse texto da Sagrada Escritura está nos dizendo que o veículo por meio do qual Deus trouxe a salvação para a humanidade foi através de um ser humano. Foi através de um ser humano. A vida humana é tão sagrada, que Deus trouxe a salvação para o homem caído através de um homem. Então é impossível nós dizemos cristãos se nós não tomamos uma posição, a posição de entender que toda a vida sim é sagrada e pertence somente a Deus. O preço que a gente paga para defender isso é alto, mas nós temos que ir até o fim defendendo a verdade em Cristo Jesus, pagando o preço que for, mas ela é a verdade em Cristo Jesus. Muitos irmãos e irmãs já tiveram que dar a sua própria vida para não negar a verdade de Cristo, e nós também, na atualidade, mesmo com toda dificuldade, nós continuamos afirmando a mesma coisa: a vida a Deus pertence. E como Deus disse através do seu profeta: eu te vi quando estavas ainda no ventre da tua mãe e te chamei como profeta para as nações. Deus, Ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então você tem aqui a situação na qual o Filho de Deus veio através de uma geração humana, através
desse ato por meio do qual o Espírito Santo gerou no ventre de Maria. O 2, miraculosa concepção, aquilo que eu expliquei. O ser humano caiu em pecado, em Adão e Eva, e de lá para cá todos que foram gerados em pecado, como Davi afirmou: em pecado me gerou minha mãe, me concebeu minha mãe. E Paulo também na sua carta diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa é a condição geral. Todos estão contaminados com o pecado desde o ventre, desde a concepção. Só que o Filho de Deus veio através de uma concepção, por meio de um ato realizado pelo próprio Espírito Santo de Deus, de modo que ele não foi contaminado com o pecado, porque foi o próprio Espírito Santo de Deus quem o gerou no ventre de Maria. E ele foi gerado como ser humano, plenamente humano e plenamente divino, do mesma forma como era um ser humano, mas um ser humano sem pecado, porque foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele também é divino, tanto que ele recebia adoração, tanto que ele realizava milagres, tanto que ele falava com autoridade, ele dizia: eu sou. Então você tem aí o Senhor Jesus Cristo como o maior exemplo de qual é o valor da vida. E você tem ao longo da história muitas pessoas que demonstraram qual é o poder desse presente, qual é o poder dessa ação de Deus que é a vida humana. Você tem, por exemplo, um grande cientista, há pouco tempo atrás ele até faleceu, Stephen Hawking, que vivia numa cadeira, porque ele tinha deficiências terríveis. Mas você pensa, uma pessoa dessa, se possivelmente, quando num pré-natal, o médico analisasse e visse as deficiências que ele viria a ter, que ele já poderia detectar ali no exame, que ele pudesse fazer de pré-natal na mulher, e se a mulher optasse pelo aborto, para que não viesse gerar aquela criança, a própria ciência teria perdido um dos grandes nomes que fizeram a ciência avançar extraordinariamente. Mesmo ele não confessando Deus, não crendo em Deus, mas nós podemos olhar para ele como um exemplo. Imagina se a vida humana não fosse valorizada num caso desse. Imagina a perda que a própria ciência teria por não respeitar a sagracidade da vida, por não respeitar o valor que é cada vida. Veja só, a bênção do nascimento, tá certo? Que a gente leu aqui, a gente estudou aqui tranquilamente, né? O texto a gente lê em casa, que a gente só faz um comentário. A bênção do nascimento, então você tem a vida gerada no ventre de Maria, e através dessa vida toda a humanidade veio a ser salva, através da vida de Cristo Jesus, através da estratégia de Deus, que é o presente da vida humana, né? 2, cultura da morte. Projeto ideológico é o ponto 1, direito sobre o corpo é o ponto 2, e prática do aborto é o ponto 3. O que eu vou falar acerca disso aqui? Eu ia fazer uma leitura, mas nem vou fazer porque o tempo já está indo. Mas esse livro aqui eu recomendo para todos: Ética Cristã, de Norman Geisler. É um grande apologista, e ele fala aqui acerca de aborto e vai trazer estudos, fundamentação científica e também perspectiva bíblica, onde ele vai mostrar que a visão acerca de aborto, quando você tem grupos que supervalorizam essa proposta do aborto, essa visão, essa valorização do aborto, ela está ligada a uma visão sobre o próprio ser humano. Quando você tem a visão de que todo ser humano é sagrado, de que todo ser humano é importante, e ele tem um valor intrínseco, ou seja, um valor nele mesmo, e ele é importante por si mesmo, por ser um ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus. Quando você tem pessoas que adotam essa visão, eles vão lutar o máximo possível para que o aborto não aconteça. Eles vão sempre fazer pressão contra o aborto. Agora, quando você tem pessoas que estão inclinadas a valorizar o aborto, se você analisar, se você estudar aquela pessoa, você vai ver que dentro dela existe uma ideia de que, na verdade, a pessoa que está sendo gerada, ele é um sub-humano, ele está abaixo da categoria humana, ele é apenas uma matéria, ele é apenas um pedaço de carne, ele é apenas um número, ele não tem importância em si mesmo. São essas ideias que estão no íntimo, são essas ideias que estão no coração. Por não olhar para o ser humano como alguém que tem valor em si mesmo, eles entendem qual é o problema em matá-lo, qual é o problema em propor que ele seja arrancado do ventre materno, através de uma injeção,
na qual o ser humano vai ser morto dentro do ventre, ou através até de outros meios que eram muito mais cruéis, como por exemplo, quando o médico ele arrancava membro por membro da criança que estava sendo gerada ali no ventre materno, de modo a trazer aquela pessoa ao óbito em meio à terrível dor, em meio a uma dor lancinante. Por quê? Porque uma vez que está gerado, tem um sistema nervoso. Se tem um sistema nervoso, sente. Tanto que a criança no ventre materno, você vê, Maria encontrou com Isabel. O que aconteceu com os bebês? Saltaram no ventre, não estavam vendo nada, estavam dentro do útero, dentro do líquido amniótico, mas as emoções que a mãe sentiu passam para o bebê, e o bebê sente e reage. Então você tem uma pessoa com todo o sistema nervoso. Se você tem uma pessoa com sistema nervoso, ao médico colocar uma pinça lá e arrancar um braço, pense num adulto tendo seu braço arrancado, pense num adulto tendo sua perna arrancada, sumariamente, e ele morrendo em decorrência deste ato. Eu digo para você, qual é a diferença de um médico que faz um aborto e de um nazista que pegou um monte de judeu e colocou numa câmara de gás? A diferença é nenhuma. Nenhuma. Por quê? Do jeito que o nazista não dava valor à vida do judeu, o médico abortista não dá valor à vida que está no ventre materno e que não tem nenhuma possibilidade de defesa, que está ali totalmente inocente, sem ter cometido qualquer crime, mesmo sendo vítima, mesmo a mãe tendo sido talvez vítima de um estupro. A gente não quer aqui dizer que ela não tenha sofrimento, que ela não tenha tristeza, que ela não tenha um abatimento devido a essa violência. Mas qual é a culpa do feto? Qual é a culpa da criança? Qual é a culpa do bebê? Então você tem um criminoso que a estuprou, você tem uma vítima que foi estuprada, e a única pessoa que vai pagar com a própria vida é o bebê, a pessoa que nada teve a ver com toda essa situação. Então quando você olha para o aborto, você tem exatamente aquilo que ele está colocando aqui, ó, projeto ideológico. Se você ler aqui, você vai ver toda a construção de uma ideologia que diz: Deus não existe, é isso que está por trás disso aqui. Deus não existe, tudo surgiu aleatoriamente, as pessoas são fruto do acaso, as pessoas são fruto de seleção natural, tá certo? Só acreditamos naquilo que a razão humana entende, só confiamos naquilo que pode ser analisado laboratoriamente, empiricamente. Devido a toda essa base de pensamento, ele chega a essa conclusão: a vida humana é apenas um objeto, a vida humana é apenas um número, apenas uma matéria, e devido a ela ser apenas uma matéria, uma bola de carne, eu posso fazer dela o que eu quiser. Essa é a conclusão que chega diante dessa construção ideológica. Por isso que eu recuei com vocês na lição passada, para vocês entenderem que isso aqui é o resultado. Isso aqui é o resultado de toda uma ideologia que foi sendo construída ao longo da história, e que tem hoje como resultado essas pessoas que olham para a vida e dizem: não, a vida não é sagrada, a vida é simplesmente um acidente, é uma matéria, é alguma coisa que pode ser morta, para que alguém não tenha esse estilo de vida atrapalhado. Não, a pessoa vai ter um filho, 9 meses gerando, depois toda a despesa, depois todo o trabalho, na minha vida social vai ser destruída. Então a pessoa diz: para que a minha vida social não seja atrapalhada, eu vou matar uma vida no ventre materno. Será que isso faz sentido para você? Será que isso não é um crime? Será que isso não é uma blasfêmia contra o valor da vida que foi dado pelo próprio Deus? Então é isso que nós temos que analisar. Veja só, direito sobre o corpo, eu já falei para vocês, aquilo que eles usam como slogan: meu corpo, minhas regras. Isso vale para quê? Para o seu corpo. Então arranque sua unha, arranque seu dedo, corte seu cabelo, raspe seu cabelo, arranque seu dente. Por quê? Porque é seu corpo. Isso vale para o seu corpo. O ser humano que está sendo gerado dentro do ventre materno, ele não é o seu corpo, ele é um terceiro corpo. Ele é o resultado da união do homem e da mulher, do macho e da fêmea, como Jesus Cristo disse na Sagrada Escritura: um homem e uma mulher. Ele é o resultado dessa condição carnal, juntando cromossomos dele e cromossomos dela, formando o zigoto, que é a primeira massa celular que já é distinguida do corpo da mãe.
e que agora vai ser gerado dentro daquele útero, mas que é uma outra pessoa, que tem uma outra característica cromossômica, tem um outro tipo sanguíneo, tem outros órgãos, tem toda uma constituição à parte do útero no qual está sendo gerado. A criança não faz parte, a criança não é um apêndice. Quando a pessoa dá uma operação de apendicite, a criança não é um apêndice, a criança é um ser humano, no qual você tem o sopro divino. Então, se vocês atentar contra aquela pessoa, você está atentando contra a vida de Deus, você está atentando contra o presente de Deus, que é o sopro divino. Veja só, a prática do aborto, no ponto 3, você tem a situação na qual essa prática ela é o quê? Ela é resultado de toda essa ideologia construída. Por quê? Porque as pessoas encaram a vida dessa maneira, porque as pessoas desacralizaram a vida, porque as pessoas tiraram Deus da sua existência, tiraram Deus do seu mundo. Então elas olham para o ser humano como um mero resultado, um mero acidente da natureza. Se o ser humano é mero acidente da natureza, eles não veem nenhum problema com o aborto. É o resultado. Quando você vê uma pessoa defender isso, as ideias que estão por trás dela são essas ideias que eu falei para você, no qual Deus é totalmente tirado do seu conceito. Veja só, a sacralidade da vida, conforme a gente já vem falando, para concluir a lição, veja, a vida é inviolável, tá? O 2, o começo da vida. O 3, posição cristã. Então, a vida é inviolável por quê? Porque a vida foi dada por Deus para nós. A vida é um presente de Deus para nós. Sem um ato divino, não haveria universo, não haveria terra, não haveria homem, não haveria vida. Foi o sopro divino que trouxe a existência, esse ser humano. Então nós não podemos tocar, nós não podemos desprezar, não podemos lidar com isso de uma forma irresponsável. O começo da vida, como eu falei para vocês, uma vez que você tem aquele ser, mesmo que não tenha nenhuma forma, não tem uma forma humana ainda, mas já é um ser à parte do ser, do ventre materno no qual ele está. Então ali você já tem a vida, ali você já tem um sopro divino, ali você já tem um ser que é digno de proteção, já deve ser protegido. Posição cristã, para a gente encerrar. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, 2 Timóteo 3,16, define a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Seculariza, ou seja, tira a característica de revelação, de sagrado, e diz: esse livro é um livro como qualquer outro, como Machado de Assis, como Gibi da Turma da Mônica, é um livro como qualquer outro, ou seja, seculariza, não tem nada especial aqui, é a mesma coisa. Então essa secularização traz resultados nocivos, a perda da sacralidade da vida e o tratamento do ser humano como mero objeto. O tratamento do ser humano como mero objeto. Conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis no cristianismo bíblico. João 10:10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detentor, Deus é o autor e o detentor da vida humana, conforme Jó 12:10. Então isso ficou muito claro para nós, que sendo nós cristãos e crendo nós em Deus, na Sagrada Escritura, nós cremos que a vida é um presente de Deus, foi soprada por Deus nas nossas narinas, fazendo de nós imagem e semelhança de Deus. E assim até o fim, mesmo com os problemas que nós temos arrumado, mas nós vamos até o fim afirmando: a vida é sagrada. Sim. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Se divide em 3 grandes grupos que têm uma determinada perspectiva sobre a vida humana, tá certo? Uma determinada perspectiva. Então você tem a condição do nascituro,
Aí você tem os grupos plenamente humanos, que entendem que a partir da formação, da fecundação, da formação do zigoto, ele é plenamente humano. Agora, olha só o que está sendo discutido aí. Atribuir humanidade ou não humanidade, ou parcial humanidade, àquele ser que foi gerado. Quem é que tem o direito de dizer se determinadas pessoas são humanos ou não são humanos? Ou são humanos a partir de tal momento, a partir de tais circunstâncias. Quem determinou essas circunstâncias nas quais ele passa a ser um humano? Então você vê que alguém possa separar como tais. Né? Exatamente. Aí você tem novamente aquilo que eu falei durante a aula, o retorno do mesmo espírito que movimentou as mentes da eugenia, a questão eugênica, a questão da seleção das espécies, né? Da seleção, de tentar buscar que estes têm tais características, então são humanos, aqueles não têm tais características, então não consideramos como humanos. E aí Norman Geisler vai estabelecer uma separação, primeiro entre os grupos, depois entre os argumentos. Então ele coloca, tem grupos que dizem que a partir da fecundação é-lhes dado intrinsecamente o direito de serem considerados humanos. São plenamente seres humanos. Por quê? Porque ali você tem um ser humano que está num processo de desenvolvimento no qual ele vai permanecer até a sua morte. Lá na ponta, quando ele estiver bem idoso, ele vai estar próximo da sua morte. Mas aqui, nesta ponta, na sua concepção, ele está no início. Mas é um ser humano, independentemente do momento da sua vida. Independentemente das características que tenha. É um ser humano e não se discute. Então, tem essa primeira posição. Tem a posição do meio, que diz que é humano em potencial. Aí você tem uma progressividade na característica da aquisição de humanidade. E aí você tem, por exemplo, a lei dizendo que ela permite em tais circunstâncias o aborto até o 6º mês. Você vê um pouco disso aí. Dizendo, olha, como até esse período ele não desenvolveu tais características, ele pode ser abortado nessas circunstâncias. Aí onde eu falei para vocês, o Estado ele não vai ter um olhar bíblico. O Estado vai ter um olhar coletivo e vai atender a demanda das massas. Então, ele vai colocar isso como legal. Você vê, ele nem libera, como alguns estados liberam, abre a porteira. Pode abortar quando você quiser. Aí você tem alguns estados dos Estados Unidos que cometem barbaridades de pegar bebês totalmente formados e arrancar pedaços da criança, né, formada no ventre materno já, arrancar pedaços dela e depois arrancar a placenta e terminar com essa vida de uma forma totalmente brutal. Você pode considerar pessoas assim civilizadas? Uma medicina dessa? Qual é a diferença entre uma clínica de aborto que desquarteja crianças totalmente formadas em ventres e acampamentos nazistas que jogavam pessoas humanas em fornos, ou jogavam em salas e jogavam veneno nelas para testar a eficácia dos venenos? Qual é a diferença, meu irmão? A diferença é que um usava uma suástica e outro usa outro símbolo, mas é a mesma prática. Então você tem o absurdo de lugares que permitem o aborto a qualquer momento. E aí eles cometem crimes, assassinatos, né, em massa. Então é isso que ele vai contra-argumentar aqui. Então o humano em potencial, é o grupo do meio, sub-humano, aí onde você tem, a coisa fica feia mesmo, fica complicada mesmo. Sub-humano, ou seja, ele sequer é um ser humano. Ele é uma coisa. Ele é um apêndice do corpo da mulher, que pode ser a qualquer momento arrancado, desde que ela queira. Então, o direito é totalmente dela. Está nas suas mãos e ela decide se ela quer pôr um fim naquela vida. Agora, as posições que eles tomam, aborto, acerca do aborto, nunca, plenamente humano, né? Nunca. Na concepção já temos um ser com humanidade intrínseca e direito à vida. Então, o direito à vida torna-se algo sagrado. Ou seja, não pode ser tirado, não pode ser alienado. Ninguém pode tocar nisso aí. O que há apenas uma exceção no sentido desta vida, ela, uma vez que cresce, uma vez que toma decisões próprias, ela atenta contra outra vida para assaltar, para cometer um crime,
Aí você, para proteger vidas inocentes, você elimina aquela. Aí você tem o poder de polícia, aí você tem o poder de exército. Mas é uma situação na qual a pessoa provoca uma situação na qual ela vai causar a morte de outro. Então a vida dela é tirada. Mas fora a exceção, então a exceção não destrói a regra. A regra é a vida é sagrada. Humano em potencial. O ser gerado vai gradativamente adquirindo humanidade e direitos. Então primeiro ele é uma coisa e quando ele começa a tomar alguma forma, alguém diz que ele passa a ser um ser humano. Arbitrariamente diz, a partir daqui ele é um ser humano, antes não. Sub-humano, a qualquer momento, o aborto pode ser praticado aqui, nunca, ali algumas vezes, né? Aí você tem as exceções da lei, e ali a qualquer momento, são as propostas que vêm de alguns grupos que têm na sua mente algumas correntes ideológicas, que defendem algumas bandeiras, tá certo? E que dizem estar tentando preservar os direitos de determinado grupo, das mulheres, por exemplo. Então, supostamente, defendendo os direitos das mulheres, lhes incentivam a cometer crimes de assassinato. O ser é mera extensão do corpo em que está hospedado no momento, tá certo? Então, eles, até uma exemplificação que criaram, disseram, olha, o bebê no ventre materno é como um estranho que entra na sua casa e come da sua comida e dorme lá e fica lá. Se você se cansar dele, você pode ter o direito de pôr ele para fora. Porque é a sua casa. Estranho na sua casa e começa então, aí onde entra as contra-argumentações. Fala muito bem, só que se você convidou essa pessoa para lá, ele continua sendo um estranho? Você convidou ele para lá. Aí, por que você se cansou dele? Você tem o direito de matá-lo? Porque colocar um estranho para fora não é a mesma coisa que abortar. Porque um estranho, tá bom, você expulsou ele, mas ele vai pegar seu rumo, vai fazer alguma coisa da vida. Um bebê, exatamente, a expulsão de um bebê de ventre materno é necessariamente a sua morte. Não é como mandar um amigo que abusou da sua boa vontade na sua casa. Então o exemplo foi fraco, exatamente, o exemplo foi totalmente fraco. Porque o amigo ele pode sair, ele vai se virar, ele sobrevive, vai o bebê. Olha o que cada um toma como fundamento, ó. Para plenamente humano, a vida é um bem supremo que deve ser protegido a todo tempo. Você vê, ó, se você perder essa perspectiva, você está dando poder a determinados grupos de determinar qual é o momento certo de nascer, quem deve morrer, né? Quando deve morrer. Você tem nessa ponta aborto, na outra ponta você tem eutanásia. Por exemplo, a pessoa deu direito aí, os parentes podem realizar a eutanásia. Você está desacordado lá. Você não quer morrer daquele jeito, daquela maneira. Só que o Estado deu aos seus parentes o direito de decidir sobre a sua própria vida. Tá certo? Uma coisa que eu confesso aqui, uma pessoa que vive sustentada por aparelhos durante longo tempo, de fato, ela não tem qualidade de vida. Ela não está sustentando sua própria vida. Sua vida está sendo sustentada artificialmente. Então, a questão não é fácil, ela é complexa mesmo, difícil mesmo. Só que o X da questão é, será que você pode confiar, dar tanto poder a determinados grupos, a determinadas instituições? Quem vai decidir sobre se você vai nascer ou se você vai morrer? São os médicos? São as pessoas à sua volta? Ou será que é você mesmo? Né? E aí onde entra a questão da vida ser um bem inalienável e protegido desde a sua origem, tá certo? Desde que ela passe a existir. Mas, Júnior, eu equiparo, equiparo a questão de uma pessoa em coma, nos aparelhos, a uma vida no ventre da mãe que tem gravíssimos problemas de saúde. Sim, pois é. E do mesmo jeito que Deus pode fazer um milagre ou no ventre ou posterior, não importa. Do mesmo jeito que pode tirar uma pessoa exatamente. do coma, então é a mesma. Então precisa levar essa perspectiva, né? Precisa encarar também essa perspectiva. Já teve situações de pessoas que voltaram do coma diante de muito tempo, a persistência da família, né? O zelo da família, o milagre, ou às vezes nem é uma questão miraculosa, mas é uma questão de que ela conseguiu de fato retomar a sua consciência. É difícil, então, né? Exatamente, a questão tem que ser tratada com a devida seriedade, porque alguns grupos querem pressionar
para que as coisas sejam desvalorizadas, né, para que seja mais fácil para eles. É onde entra sempre o risco. O surgimento da vida, fundamento para aqueles que são humanos em potencial, aqueles que entendem, né, que eles são humanos em potencial. A partir do surgimento da vida, progressivamente o organismo torna-se humano e alvo dos direitos. Então, ou seja, ele não é resguardado como ser humano desde sua concepção, mas sim a partir de determinado momento que será arbitrariamente decidido por alguns grupos, por exemplo, da área médica, obstetrícia, que vão dizer, a partir do momento que localizamos essas características, aqui já estamos resguardando ele de direitos. Antes disso, não, aí não em consideração ser humano ainda. E ali, subhumano, a qualquer qualidade de vida. Qual é o fundamento para eles? Qualidade de vida. De quem? Da mãe. Aí eles adotam essa bandeira. Olha, mais direitos, mais qualidade de vida, mais opções, mais liberdade. Então, a qualquer momento, você pode... Só, né? Exatamente. É dado a você o direito de assassinar, né, aquela pessoa para o seu bem-estar, para o seu prazer pessoal. Né? O organismo só adquire direitos com o parto, antes não. Uma vez que houve o parto, a partir do momento, se houver assassinato, será um infanticídio, ok? Mas uma vez que você quebrou esse conceito aqui, da sagracidade da vida, e você começa a colocar isso sob a arbitrariedade de alguns grupos, para você chegar naquela ponta de lá, é fácil. Para você chegar até aquela concepção, aquele conceito, né, no qual a vida pode ser tirada a qualquer momento, é fácil. Ou seja, quem está no campo do meio pula para o campo da frente. Facilmente ele pode escorregar para lá. Direitos da mãe. Vida acima da privacidade. A mãe nutre em si uma vida independente da sua, né, e valiosa. Então, a perspectiva é, a mãe, claro, uma pessoa de direitos, uma pessoa com valor, tem que ser vista a sua condição de vida, inclusive se há um risco real para a sua vida, nem se questiona essa questão da interrupção da gravidez em decorrência de um risco real à vida da mãe. Então, isso é o que se coloca como valor à vida da mãe. Mas a vida que está sendo nutrida nela não é um pedaço dela, é uma outra pessoa, tem direito à vida, a vida é sagrada, ok? Então, se não for em decorrência de uma situação na qual a vida da mãe está em risco, não se abre, né, exceções, nem se discute essa questão. Combinação de direitos na questão humana em potencial, com o avanço biológico, o ser adquire proteção de seus direitos. Então, em algum momento haverá liberdade para o aborto, dentro daqueles casos que foram colocados, mas chegando-se a determinado momento, essa possibilidade é tirada, uma vez que eles entendem que a partir dali é um ser que gosta de direitos, direito à vida. Baseado aí nesse item, por isso que no caso de abortos, digamos que seja espontâneo, registra-se a criança até uma determinada idade da gravidez, obriga-se a registrar a criança, velório, tudo. Sim, é dado como natimorto, né? Então, a partir dessa perspectiva da lei, quando chega até certa fase, então é lavrado, né, uma certidão de nascido morto, tem uma personalidade civil. Agora, antes disso, é somente um documento, né? Exatamente a idade da gestação, mas eu sei que a partir de um momento faz-se, do jeito que a gente vai registrar com aqui foi colocado a partir do sexto mês, só que eu não sei se mudou isso aí, tá ok? Eu acredito que permanece ainda. Então, de 6 meses em diante já tem personalidade civil, então já é dado é como um cidadão de direitos já, né? Então, mesmo que ele não nasceu ainda, mas já é um cidadão de direitos. Ali, ó, privacidade acima do direito à vida. A mãe é a única detentora de direitos. Então, isso é colocado como, por motivos quaisquer, tá? Eu não quero ter essa criança porque vai atrapalhar. Não quero ter essa criança porque vai me incomodar. Então, meu amigo, você pode eliminar esta vida. Da faculdade, não quero ainda não. Exatamente. Então, ela assim, quando cometeu sexo, ela sabia que tinha camisinha, né? Sabia que tinha pílula no dia seguinte, como o pessoal chama vulgarmente por aí, né? Sabia que tinha todos esses meios anticoncepcionais, ok? Ela não fez uso de nenhum deles, engravidou, uma vez que a vida está ali se desenvolvendo,
ela julga ainda ser no direito dela matar aquela vida por qualquer tipo de justificativa. Come, toma leite e usa chá. Exatamente. Então, e você ainda tem a possibilidade de esta pessoa levando a gravidez adiante e a criança nascendo, ainda existe a possibilidade de entregar para adoção. E muitas delas preferem ou abortar, ou uma vez nasce, mata a criança depois de ter nascido, joga a criança em esgoto, joga a criança em latas de lixo, ok? Então, claro, tem... Antes dos 6 meses não era um ser humano? Na verdade, foram crimes que foram cometidos também. Agora, claro, o Estado vai olhar uma perspectiva apenas coletiva. Agora, não por... coletiva. Não porque seja legal, é moral. Aí onde entra fatos científicos. Ondas cerebrais, por exemplo, presente nesse ser, que é informe ali ainda. Você olha, parece uma sementinha assim, de uma melancia, de uma coisa assim. Pois é, aquilo ali é um ser humano. E tem ondas cerebrais que vão acompanhar ele até a sua morte. Então, meu irmão, olha só. Exatamente. A partir dos 40 dias da concepção, eles possuem suas próprias ondas cerebrais individuais, as quais são mantidas até a sua morte. Depois de poucas semanas da concepção, eles possuem seu próprio tipo sanguíneo, que pode ser diferente do tipo da mãe, e suas próprias impressões digitais, que são diferentes das da sua mãe. Por fim, podemos dizer que o embrião está apenas aninhado no ventre materno. O nascimento apenas muda os métodos pelos quais ele recebe comida e oxigênio. Veja, esse jargão, meu corpo, minhas regras, se aplica à situação? Não, faz sentido. porque não é o corpo dela, é um outro corpo. Seria um crime, uma agressão a um outro corpo que está apenas aninhado em seu útero. Um dom divino dado a ela que está sendo jogado na lata do lixo. Veja só. O aborto legalizado não salva vidas. Ele diz aqui, o aborto legalizado não salva vidas. A legalização do aborto não impediu a morte de milhares de mulheres, mas causou, sim, a morte de milhões de bebês. Antes da legalização do aborto, em 1973, esses dados acredito que sejam dos Estados Unidos, tá? Não havia a morte de milhares de mulheres vítimas de abortos legais a cada ano. O Departamento de Estatísticas Vitais dos Estados Unidos informou que em 1973 foram registradas somente 45 mortes maternas relacionadas a abortos. Um dos líderes originais do movimento pró-aborto, Dr. Bernard N. Nathanson, admitiu posteriormente que os defensores haviam mentido acerca das estatísticas. Eles fazem muito isso, viu? Distorcer as estatísticas. Entretanto, a proporção de mortes maternas relacionadas ao parto é de apenas 1 em 10.000 nascimentos, o que equivale a 0,01%. Partos estão entre os procedimentos médicos mais seguros no país. Agora, os abortos, o resultado morte para os abortos é de 100%. Então, a questão não é salvar vidas de mulheres, e sim matar inocentes. Essa que é a questão colocada a partir da legalização do aborto a qualquer tempo. Se livrar, né? Entendimento do direito de autonomia da mãe sobre o seu corpo. Entendimento do direito de autonomia da mãe sobre o seu corpo. Veja, de forma errada, essa posição pressupõe que apenas os direitos da mãe estão em vista. De fato, uma mulher tem o direito de controlar seu próprio corpo em circunstâncias normais. No entanto, quando ela carrega um ser humano em seu corpo, há um conflito entre dois direitos. O direito do bebê à vida em conflito com o direito do controle da mãe sobre o seu próprio corpo. E o direito à vida tem prioridade sobre o direito ao controle do próprio corpo. Em poucas palavras, esse argumento falha em lidar com a condição humana do nascituro, na comprovação de sua principal reivindicação. Então, somente até aqui já é suficiente para entendermos isso, a questão do direito de vida que é inalienável, né, a esse ser humano. Uma resposta ao argumento bíblico de que o embrião é um ser humano em potencial, porque são apresentados por alguns grupos certos argumentos falaciosos, tá certo? Que são distorções, né, do entendimento bíblico e que são colocados como justificativa, suposta justificativa. Veja, em Êxodo 21, não ensina que um feto é um humano em potencial,
não ensina que um feto é um humano em potencial. Com legitimidade, não se pode sequer inferir esse tipo de ideia dessa passagem. Daqui a pouco ele vai trazer a passagem, viu? A palavra hebraica para criança sair, a criança sair, deixa eu até ler aqui, ele já trouxe aqui, ó, veja. Quando homens lutarem, Êxodo 21, viu? O versículo, eu não colocou aqui, daqui a pouco ele diz, veja. Quando homens lutarem, versículo 23, quando homens lutarem e atingirem sem intenção uma mulher grávida e a criança nascer, mas sem dano, isto é, a mulher e a criança não morrerem, aquele que machucou certamente será punido com uma multa. Mas se qualquer dano acontecer, isto é, se a mulher ou a criança morrerem, então pagará vida por vida. E aí, esse texto, ele é entendido, ele é compreendido corretamente dessa forma. Mas eles distorcem esse texto, dando a entender que o dano que eles dizem, ó, se houver dano, eles estão dizendo, se houver dano só à mãe. Porque este termo, a criança sair, quando é colocado na Bíblia, principalmente em linguagem Almeida corrigida, a criança sair, eles já entendiam que ali se tratava de um aborto. Eles falavam, olha, quando usarem o termo a criança saiu, ali já entenda-se aborto. E aí é onde entra a distorção. Não necessariamente este fato da criança ter saído foi um aborto. Aí diz, ó, dano. Aí eles entendem, ó, o dano seria em relação à mãe. A criança teve aborto, mas a preocupação do texto é com a mãe. Então, se a mãe teve algum dano, uma multa. Se não teve nenhum dano, mesmo a criança sendo abortada, aí é onde entra o falso entendimento. Ele está exatamente explicando que o versículo foi incorretamente interpretado. Pode falar. Quando você falou assim, ela foi agraciada pelo dom de dar à luz. Sim. A prova disso é que não está no período da mãe o desenvolver da criança no seu ventre. Não é ela que diz. Muito agora bem. É hora de se formar o cérebro. Agora vem isso aqui. Muito bem, pois é. Ela nem escolhe a data que ele nasce. Não escolhe. Ele vai nascer Exatamente. por uma coisa que é determinada por Deus. Muito bem colocado. Então você tem o dom maravilhoso no qual a vida vai ser gerada no seio materno, né? No útero materno. Mas ela não tem, se fosse um pedaço do corpo dela, como ela diz, não, olho pisque, mão mexa, né? Agora ela não tem o controle tal onde ela determine que agora vai nascer, ou vai nascer depois, ou vai nascer. Não. A única coisa que você tem. Minha barriga cresce só no último mês para não pesar. Pois é. Então, uma vez que não há esse controle, já fica claro, né? Muito bem. Aí coloca, ó, a palavra hebraica para a criança sair é yassá, que significa dar à luz. É a mesma expressão hebraica regularmente utilizada no Antigo Testamento para designar o nascimento de bebês vivos. Dessa forma, nessa passagem, a expressão se refere ao nascimento prematuro de um bebê vivo, prematuro, mas vivo, e não há referência a um aborto espontâneo. O hebraico possui uma palavra para designar um aborto espontâneo, que é sakol, e esta não é usada nesse contexto. O termo usado para descrever o fruto do ventre materno aqui é yeled, que significa criança. Esta é a mesma palavra usada para descrever bebês ou crianças pequenas. Então, eles tratam com a mesma palavra, a criança que está no ventre e a criança que está fora. Então, eles entendem que é vida, tá ok? Então, ele coloca aqui, se houvesse algum dano à vida, esse dano à vida incluiria a possibilidade dessa criança, ao nascer, tivesse nascido morta. Se essa criança tivesse nascido morta, seria vida por vida. É isso que é colocado. A Bíblia Sagrada, ela defende esse ponto. Aquela vida, ela tem tanto valor quanto aquela outra vida que causou a sua morte, mesmo de forma culposa. Não teve dolo, mas causou. Matou aquela criança que ainda estava dentro do seio materno, ok? Nasceu morta, causou dano de morte. Se causou dano de morte, é vida por vida. Que ali você tem conceito de talião no Antigo Testamento, ok? Tudo bem que você tem com o tempo da graça uma outra visão sobre isso, mas a importância é a mesma, o valor é o mesmo. Veja só, ali coloca ali, ó, o argumento bíblico, já respondi. Personalidade é diferente de pessoalidade. Personalidade é diferente de pessoalidade. Isso aqui, ó,
É uma argumentação na tentativa de defender aquele conceito de ser, como ele colocou aqui, deixa eu só voltar para pegar aqui o termo que ele usa, humano em potencial. Humano em potencial. Então ele diz, ó, enquanto não desenvolve características importantes de personalidade, não é um ser humano. E aí é onde você tem essa arbitrariedade sobre essa decisão. E ele vai fazer uma diferenciação. Ó. Argumentar que os nascituros são apenas pessoas em potencial, por causa do desenvolvimento da personalidade, é confundir personalidade com pessoalidade. Personalidade e pessoalidade. A personalidade é um conceito psicológico. A pessoalidade é uma categoria ontológica. O que é uma ontologia? É o estudo da coisa em si mesma. Por si mesma. Então você não está agregando coisas externas. Você pegou aquela pessoa e você está estudando ela, suas características próprias, pessoais, intrínsecas. É uma ontologia, tá? Então ele fala, ó, pessoalidade é uma categoria ontológica. Ou seja, é inerente ao ser. Uma vez que ele existe, ele é uma pessoa. Agora a questão da personalidade, aí você tem a capacidade dele, a capacidade cognitiva, né? Os dados aos quais ele vai estar exposto, os costumes, né? No qual ele vai ser criado, as informações do mundo externo que ele vai absorver, que vão formar a pessoa que ele vai se tornando, com as características próprias. Só que independentemente desse período no qual ele absorveu essas informações, ele já é uma pessoa, já é um ser humano. Aí onde entra a sagracidade da vida e o conceito de humanidade. É humano a partir do momento que existe, meu irmão. Aí o outro, né? Tem características deficientes por causa de retardamento mental, por causa de má formação. E aí, você agora tem o direito de dizer que ele não é um ser humano por causa disso? Tratá-lo como um objeto? Você tem, por exemplo, aí, se você abre, é porque a gente não é do nosso convívio, a gente está cuidando da nossa vida, trabalhando, fazendo nossas tarefas. Mas tem pessoas que estão por aí, por exemplo, maquinando e planejando certas coisas que para nós seriam totalmente absurdas. Como, por exemplo, você tem hoje não é tão discutido, mas durante o tempo foi, questão do clone, personalidade do clone, se ele é um indivíduo, se ele é um ser humano com direitos. Você tem, por exemplo, toda uma indústria médica necessitada de produção de órgãos, né? Então você tem, por exemplo, imagine, faça aí um esforço mental, certas liberdades que fossem sendo dadas, certas formas, né, de se definir as coisas, se dessem liberdade, por exemplo, a dizerem que se faltar tais características, tal ser não é um ser humano. É apenas uma coisa, né? Sendo uma coisa, pode ser gerado apenas para aproveitamento de órgãos. Você pensa que é difícil acontecer isso? Você pensa que é difícil acontecer isso? Não é difícil, Então, não. Por quê? Porque eu já vi exatamente. boatos de um hospital em Osasco, que, se eu não me engano, é de um pronto-socorro que só recebe acidentes. Né? E que rola os rumores por lá que vai pra lá porque se chegou alguém acidentado muito feio, a prioridade é doce. É aproveitar. Aí é você e a equipe médica e as ideias que estão na cabeça deles. Né? Aí se você não tem uma formação moral, né, desse que vão ser os futuros médicos, de onde estão vindo essas pessoas que estão na classe médica da atualidade? Quais são as ideias delas sobre a vida? Se a pessoa tem um conceito puramente evolucionista, ele fala, bom, tá aí, tem um fígado, tem bons fígados, rins, coração, né? Exatamente. Aí ele comercializa. É difícil acontecer isso, meu irmão? E como que assina o óbito? É traumatismo craniano. Exatamente. Então quem vai, né, contestar? Quem vai contestar? Você vai saber se foi resgatado. Principalmente eles que Pois chegam no resgate. Os acidentes A gente acha que é só fora do chegam nosso no país. resgate, é levado para esse... Exatamente. Então a questão não é dizer que não vou doar órgãos. A questão não é essa. A questão é... Alguém me matando tempo. Exatamente. Não, e a questão é não tocar no valor da vida. Se você quebrar o valor da vida, você vai fazer das pessoas objetos.
Então, é intocável. A vida é uma concessão divina, sagrada. O médico assina o termo, né? Exatamente. Então, você não pode tocar nessas questões, porque uma vez que você tocar nisso e você quebrar, pronto, você acabou com as características, tá certo? Portanto, Da humanidade. Não pode nem abrir margem para não pode abrir margem, exatamente. Abrir margem para a coluna do meio, é um pulo para... Exatamente. Olha só, a questão ontológica que ele coloca aqui, a personalidade é uma propriedade, mas a pessoalidade é a substância da humanidade. Personalidades são formadas pelo ambiente, pelo meio ambiente, personalidade. Um ambiente mais violento, um ambiente mais tranquilo, vai formando a personalidade. Mas a pessoalidade é criada por Deus, é o dom da vida. Desse modo, a personalidade se desenvolve de forma gradual, mas a pessoalidade surge no exato momento da concepção. Uma vez que concebeu, você tem aquela massa ali, que é diferente do corpo da mãe, não tem braço, não tem perna, não tem olho, mas está tudo ali. É que nem a semente. A semente é a árvore. Você vai ter depois a maçã, o tronco, a folha, a raiz, tudo. Mas está tudo dentro da semente. Exatamente. Se você eliminar a semente, você eliminou a árvore, querido. Exatamente. Então, qual é a diferença? Você cortou a árvore depois que ela cresceu, ou você pegou a semente e destruiu? Ali, a árvore está ali. Exatamente. Assim é com a vida. Ou seja, na semente já tem ali todos os ingredientes para que haja tudo que vai ser a árvore. A árvore vai ser formada. Exatamente. Apenas vai ser nutrido. Vai ser nutrido. Ele precisa de um ambiente propício. Exatamente. Vai ser nutrido para ser desenvolvido. Ela não colocou nada mais ali para que ele se desenvolva. Está tudo ali. Está tudo ali. Não foi agregado uma coisa, não. Só vai ser uma árvore se você pegar outra coisa e misturar. Não, meu amigo. É a semente só. Colocou ali, pronto. Se for nutrido, vai dar uma árvore. Veja, evidências científicas acerca da humanidade do nascituro. Veja o que diz. A ciência moderna conseguiu abrir a janela do útero. Como resultado disso, a evidência de que a vida humana individual começa no exato momento da concepção e da fertilização ficou cristalina. Que um óvulo humano fertilizado representa um ser 100% humano é fato genético. A partir do exato momento da fertilização, toda a informação genética encontra-se ali, está presente. O próprio sexo da criança também é determinado no momento da concepção. O óvulo feminino possui apenas 23 cromossomos. O esperma masculino possui 23 cromossomos. Mas um ser humano adulto normal tem 46 cromossomos. No exato momento da concepção, quando o espermatozoide masculino se une com o óvulo feminino, um novo e microscópico ser humano com 46 cromossomos surge. Do momento da concepção até a morte, nenhuma informação genética nova é adicionada. Tudo que é acrescentado, desde o momento da concepção até a sua morte, é comida, água e oxigênio. Ok? Então, temos aqui contribuição importante de Norman Geisler acerca da questão. Vimos aí, né, essas fundamentações em cima de evidências, em cima de fatos, ok? Aí eu quero trazer para vocês rapidamente algumas fundamentações bíblicas, tá? Como ele trouxe ali, algumas fundamentações também científicas, e eu quero trazer também algumas bíblicas. Veja, vou trazer aqui 8 citações acerca da vida humana. Veja, o primeiro, na interpretação, que é dada de forma correta, né? Se a criança se a criança nascer prematuramente, mas viva, então não houve dano. Se a criança nascer morta, aí você tem uma situação de aborto. Aí você vai ter vida por vida, tá certo? Se for nascer viva, teve apenas ferimento, você tem estipulação aí de uma indenização. Se você tem a criança nascendo morta, que no caso é o aborto, aí você tem vida por vida. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Salmos 139:13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Então veja que este ser que está ainda em formação, ele já é contemplado por Deus. Ele já é alvo da ação de Deus no ventre materno. Tá certo? Então, inclusive, quando a gente vê antropologia bíblica, vamos ver um conceito no qual é dito que a alma é criada por Deus no ato da concepção. Deus cria aquela alma humana. Veja só. E quando Gênesis. ele fala, tu me teceste, tu me criaste.
criasse, Formaste ali, a formação, foi dando a formação. Gênesis 9:6 diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, o valor da vida humana. Se isso for tirado, aí a humanidade vai ladeira abaixo mesmo. Mateus 1:20 e 21 diz, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temos de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então veja, ainda está no ventre materno, mas Deus já é por ele, já defende seus direitos e de fato já assegura que é para si um servo, né? No caso é o seu próprio filho amado, encarnado ali e sendo gerado no ventre de Maria. Mais uma observação, Júnior. Se é a mulher, o corpo dela que faz tudo isso, é ela que gera a vida, não é Deus que gera a vida. Nós estaríamos endeusando, né, o ser humano, colocando como se o ser humano fosse mesmo o próprio gerador da vida, sendo que a vida é dada por Deus. É o dom da vida concedido a nós, é um presente divino, né? Gênesis 1:27 diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o valor, né, a partir da criação divina. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Claro que é uma informação negativa acerca da universalidade do pecado, mas por outro lado é uma informação de que este ser, mesmo a massa informe, ainda na concepção, já tem, vamos dizer assim, já sofre consequências que sofrerá ao longo da sua vida. Então apenas haverá a aquisição de consciência, e com essa aquisição de consciência ele agora vai interagir com o pecado. Tá certo? Mas mesmo com a massa informe, ele já é alvo, né, dessa questão do pecado, de ser atingido pelo pecado, de ser visto por Deus, ok? Então você tem aí Davi já colocando essa questão. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Isso aqui é maravilhoso, né? É extraordinário. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, olha as fases, antes que te formasse, ou seja, você é uma bolinha ainda ali em desenvolvimento, não dá para identificar nem braço, nem perna, mas eu já te conheço, eu já sei quem você é, né? Você já é uma pessoa identificável por mim, né? Aí a outra fase, antes que saísse do ventre materno, aqui você está ainda em formação, aqui você já está formado dentro do ventre materno. Antes que você saísse do ventre materno, né, como ele coloca aqui, te consagrei e te constituí profeta às nações. Maravilhoso, né? Extraordinário. Último versículo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. É um texto muito específico. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha que coisa extraordinária. A pessoa, como a gente definiu, né? Pessoa. Essa pessoa que é detentora do dom divino, da vida, né? Um dom alienável, um dom importante, né? A coisa mais importante do universo, e que está no ventre materno, e que já é visualizado por Deus. E não somente por isso, a presciência divina já conhece todos os seus dias. A presciência divina já sabe acerca de todo o seu caminho. Inclusive sabe acerca daqueles que serão criminalmente eliminados. E aonde haverá cobrança da parte de Deus por aquela vida que foi tirada injustamente. Aquela vida que deveria ter sido dado a ela oportunidade de existência, deveria ter sido dado a ela direitos de existir e foi arrancado de forma indevida, porque a vida pertence somente a Deus, né? Veja só, no teu livro foi escrito todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, ou seja, a presciência divina, né? Salmos 139, 15 e 16. Então, os textos bíblicos, né, que fundamentam aí essa perspectiva bíblica, né, sobre a questão. Aqui, apenas alguns apontamentos para encerrar a aula, ainda sobre a questão do aborto, a questão legal. Então, o que a gente tem? A lei sobre aborto é igual em todo o país. Então, por causa do nosso regimento, né, nosso sistema, então a lei ela é federal e ela rege, então, sobre todos os estados. Legalidade. Legal em caso de risco de vida, gravidez resultante de estupro e anencefalia fetal, e proibida em todos os demais casos. O ano da lei é 1984.
Em 2012 teve lá algumas discussões, né? Apenas para a gestante de 1 a 3 anos, para o médico de 3 a 10 anos, caso de aborto fora dessas concessões aí. Aborto ilegal, abortos ilegais por ano, número incerto. Mortalidade, 55 mulheres em 2014. Aí tem da onde foi obtida a informação, né? Situações anteriores. Em 1824, a Constituição do país proibia o aborto em todos os casos. Em 1940, a Constituição do país proibiu o aborto em todos os casos também. Classificavam como crime contra a vida. Crime contra a vida. Aqui, informação obtida na Wikipédia. No Brasil, o aborto provocado é crime, com penas previstas de 1 a 3 anos de detenção para a gestante, de 1 a 4 anos de reclusão para o médico ou qualquer outra pessoa que realize em outra pessoa o procedimento de retirada do feto. Em 3 situações específicas no Brasil, o aborto provocado não é punível pela lei. Essas 3 situações são: 1. Para salvar a vida da mulher. 2. Quando a gestação é resultante de um estupro. Ou 3. Se o feto for anencéfalo, né? Uma formação da sua questão cerebral. Nesses casos, o governo brasileiro fornece gratuitamente o procedimento de aborto pelo Sistema Único de Saúde. Essa permissão para abortar não significa uma exceção ao ato criminoso, mas sim uma excusa absolutória. Uma excusa absolutória. Diz que não há crime, então, nessas circunstâncias, né? Veja só, outra informação que eu quero trazer aqui. Outro dia, estava até aqui procurando, porque eu não tinha decorado a frase. Eu vi uma postagem, eu até compartilhei. Que falava assim, né? O aborto não te desengravida. Apenas te torna mãe de uma criança morta. Meu Deus, que frase, hein? Uma frase pesada, mas verdadeira, real. E é uma coisa que mesmo é fato mesmo. Eu tenho certeza que ela sofre. Sofre, né? Sim, exatamente. Porque Teria que ser uma pessoa eu muito... sofri um aborto e até hoje... Ainda tem, né, essa ferida, né? Essa ferida, É terrível. Foi porque o quê? Sim, foi uma situação, né, como a gente falou aqui, acidental, né? Então, de fato, Então, no final, você vai ter um ser humano completamente formado. Mas não é pela ausência de características periféricas, como, por exemplo, ali você não distingue onde está a cabeça, onde está o braço, onde estão as pernas, onde está o tronco. Você não distingue, mas tanto nesta ponta como naquela ponta, e saindo dali com o parto e o desenvolvimento da vida até a morte, eles são humanos. A característica humana é intrínseca, tá certo? É uma categoria ontológica, como colocou ali. Ali é humano, aqui é humano e depois continuará sendo um ser humano. Apenas você tem características periféricas que vão sendo adquiridas. Personalidade, caráter, membros, né, desenvolvimento corporal, depois deficiência corporal com envelhecimento, tá? Mas tudo isso é periférico. A questão dele ser um ser humano já é intrínseco a partir do momento da sua fecundação. Você tem aí os meses de gestação, que eu coloquei aí só pra gente... Volta, por favor, Luiz, vai aqui? tirar uma foto. Ah, sim. Se quiser eu mando pra você. Aí, pode tirar. Tá aí. Tirou? Vai lá. Vai lá. Foi. Isso. Aqui você tem nesse outro aqui, desenvolvimentos, ó. 6 semanas, o coração do bebê está em desenvolvimento e forma-se 4 cavidades. O bebê já mede entre 8 e 11 milímetros. O corpo começa a mudar. 12, o bebê está com 6 centímetros e pesa entre 14 e 30. Nas 22 semanas, o bebê pesa 350 gramas, tem cílios, sobrancelhas e unhas. 26º, o bebê pesa 1 kg. 32ª semana, o bebê já passou dos 2 kg e mede 40 a 45 centímetros. 36 semanas, o bebê está em posição de parto, ou seja, com a cabeça para baixo. 40 semanas, o bebê pode ter de 45 centímetros a 50 e pesa em torno de 3,5 kg. E aí você tem as fases, né? Então as fases vão ter desenvolvimento, né, com o aperfeiçoamento do corpo, as características, né, o desenvolvimento que ele é necessário a ele, mas a característica humana é desde a fecundação, como a gente já bem colocou aí, tá ok? Então aí já discutimos toda essa questão, graças a Deus.
encerramos a aula aqui, tá ok? Não deu para tirar um tempo aí para vocês voltarem para casa mais cedo, mas deu para a gente discutir, né, de uma forma mais tranquila aí todo o conteúdo do livro, tá? Então a gente na próxima aula passa para o tema do